Olá! Bem, hoje a gente vai mergulhar num conceito bem interessante, uma espécie de doença espiritual que, olha, talvez soe familiar para muita gente. O nome é Todetita, mas a gente pode chamar de a doença da perfeição. Sabe aquela sensação, meio assombrosa, de ter uma ideia perfeita na cabeça, um plano que parece infalível, mas que por algum motivo não consegue se tornar real? É exatamente isso. É uma frustração, uma angústia muito específica que vem daí. Então vamos definir isso direito. O nome Todetita tem uma origem bem legal. Vem do grego todeti, que quer dizer basicamente esta coisa específica. E aí que está a chave. A todetita é justamente isso. A doença de ter um conceito, uma ideia geral, perfeita, mas não conseguir achar a coisa específica no mundo para dar corpo a ela. É como se fosse a dor de uma ideia que não tem um lar, sabe? Para a gente entender bem esse conceito, nosso papo vai seguir por aqui. Primeiro, vamos falar sobre a doença da perfeição em si, depois vamos ver os fantasmas do absoluto, em seguida, o desgosto do idealista, a tirania do porquê não, e para fechar, como isso tudo se encaixa na nossa era de tudo edita. Então vamos começar. Primeiro ponto, a doença da perfeição. É aquela história, né? O projeto é impecável, mas a realidade? A realidade se recusa a colaborar. E olha, para entender a Todetita, um jeito bom é comparar com o contrário dela, uma condição que a gente poderia chamar de catolita, que é basicamente a dificuldade de achar a ideia geral certa para começar. A diferença é crucial. Olha só, na catolita, o problema é que falta um bom mapa, falta a ideia geral. A pessoa está meio perdida. Já na togetita, o problema é o oposto. O mapa é perfeito, lindo, detalhado, só que ele é perfeito demais para o mundo real. O problema não é o mapa, é não existir um território que corresponda àquela perfeição toda da ideia. Certo, agora a gente vai viajar um pouco, vamos para as formas mais puras, mais abstratas dessa condição. Os tais fantasmas do absoluto. A gente vai ver como a perfeição pode assombrar as nossas maiores ideias, às vezes até além da experiência humana. Pensa, por exemplo, na ideia do divino. Um ser perfeito, que não se corrompe, mas que a gente não encontra em lugar nenhum no mundo material, certo? A consciência religiosa sentiu muito essa dor, esse vazio. A perfeição do divino acaba criando uma ausência dolorosa aqui, no mundo físico. Aliás, dá para interpretar a ideia da encarnação no cristianismo como uma tentativa de curar o próprio divino da todetita dele, dando a ele um corpo, uma forma específica. E não é só na religião, a filosofia também está cheia de exemplos. Pense em conceitos como tempo absoluto ou espaço absoluto. São ideias perfeitas, né? Um rio que devora tudo. Mas são tão puros, tão totais, que nenhum momento específico, nenhum lugar individual consegue conter eles. É como se eles dissolvessem qualquer coisa específica que tentasse existir dentro deles. E olha que louco, até a lógica pode sofrer de todetita. Pega o princípio básico da identidade. A é igual a A. Parece simples, né? É uma verdade perfeita, imutável lá no mundo das ideias. Mas tenta aplicar isso no mundo real, onde tudo muda o tempo todo, tudo é cheio de contradição. Esse princípio perfeito acaba virando quase uma alucinação lógica. Ok, a gente viajou nessas ideias abstratas, mas agora vamos trazer a coisa para um campo mais pessoal. Para o coração. É aqui que a gente sente o tal desgosto do idealista. Porque a todetita mora aí muito no coração humano, principalmente na juventude. Tem uma frase de Santo Agostinho que é perfeita para descrever isso. Ele diz: "Eu amava, mas ainda não sabia o que amava." Isso é a todete desilita do coração em estado puro. É quando a pessoa é tomada por um sentimento geral, enorme, tipo amor, com A maiúsculo, mas ainda não tem uma pessoa específica para direcionar esse amor. É um amor que está procurando um lugar para pousar. E esse é o caminho do idealista, né? O processo é quase sempre o mesmo. Primeiro, a pessoa é capturada por um sentimento gigante, geral. Amor, justiça, verdade. Depois, vem a luta para conseguir encaixar esse sentimento enorme numa pessoa ou numa causa específica. Aí vem o sofrimento, claro, por causa do buraco que existe entre o ideal perfeito e a realidade, que é sempre imperfeita. E o grande risco é esse. Na ânsia de resolver essa angústia, a pessoa acaba projetando o ideal na primeira coisa que aparece pela frente, seja ela adequada ou não.
E veja bem, não é só uma coisa de sentimentos, não. A mente também faz isso. Uma mente jovem, principalmente, precisa de uma resposta total que explique tudo. É aí que entram os grandes sistemas, por exemplo, o Goethe com a teosofia, ou o próprio Agostinho com o maniqueísmo. Esses sistemas oferecem o que se chama de sono dogmático. É um conforto, uma segurança, em que o eu individual é meio que deixado de lado em troca da certeza de uma teoria perfeita. A pessoa para de se questionar e se entrega. Certo. Agora vamos dar um salto no tempo para entender a cara que a Todetita tomou na era moderna. A gente vai falar da tirania do porquê não. A coisa mudou de absolutos externos, como Deus, para uma exigência interna, de perfeição racional, a obsessão pela exatidão. Aconteceu uma virada de chave fundamental. Os antigos absolutos, como o Deus, o ser puro, eles meio que se dissolveram com o tempo. Só que, no lugar deles, surgiu um novo absoluto, o absoluto da exatidão. O pensamento científico, racional, criou uma nova exigência, a busca implacável por um conhecimento perfeito, por precisão e rigor absolutos. E tem uma frase em latim que captura essa mentalidade de um jeito bem forte. Fiat scientia pereat mundus, que significa faça-se a ciência, ainda que o mundo pereça. É isso. A busca pela lei geral, perfeita, pelo modelo exato, se torna mais importante que a realidade confusa e individual que ela deveria descrever. O mundo vira quase um detalhe inconveniente. A mudança de perspectiva aqui é tudo. Pensa só, a pergunta do mundo antigo era por que o mundo é assim? É uma pergunta de observação. Já a pergunta do mundo moderno é outra. É por que o mundo não pode ser assim? É uma pergunta intervencionista. A questão não é mais entender a realidade, mas sim se perguntar por que a realidade não se encaixa no nosso modelo perfeito. E, claro, como a gente pode forçar ela a se encaixar. E a gente vê esse impulso para racionalizar em tudo que é canto. A lógica simbólica olha para a nossa linguagem do dia a dia e acha ela imperfeita. Os sociólogos olham para a bagunça da história e não gostam. Os geneticistas querem melhorar os códigos da natureza. O padrão é sempre o mesmo. O mundo real é tratado como se fosse um rascunho cheio de erros que precisa ser corrigido por um plano perfeito. E com isso, a gente chega no nosso último ponto, nossa era de Todetita. Aqui a gente vai ver a agonia, o sofrimento que vem desse perfeito que nunca se realiza. As consequências, que muitas vezes são trágicas, dessa obsessão toda. Essa é a luta criativa em seu estado mais puro. Pensa no artista. Balzac tinha a ideia geral perfeita da comédia humana. Mas quando ele tentou descer para o específico, para o mundo camponês, ele falhou em capturar aquilo. Acontece o mesmo com o visionário político. Ele desenha um estado perfeito no papel, uma utopia que simplesmente não pode ser construída na realidade caótica da sociedade. E isso vale até para nações. Um país fundado numa ideia perfeita como os Estados Unidos passa séculos lutando para conseguir colocar essa ideia em prática. E aqui está o ponto trágico. O resultado da Todetita não é necessariamente a destruição ou o caos. É algo bem mais sutil. É o que a gente pode chamar de o nada da suspensão. O que sobra é um mundo cheio de teorias lindas, de planos perfeitos, de sonhos superorganizados que ficam ali, suspensos, flutuando, simplesmente incapazes de pousar, de tocar o chão da realidade. E a gente termina com essa pergunta, essa reflexão. O que acontece quando a humanidade se torna mestre do geral, só para descobrir que o individual, o específico, se perdeu no caminho? É talvez a grande ironia do nosso tempo. A gente tem os mapas mais perfeitos que já foram criados na história, mas talvez no processo a gente tenha esquecido como é sentir o chão de verdade sobre os nossos pés.